sou a Aline Lorandi e este é o canal Land, um canal voltado para o desenvolvimento infantil. Hoje eu vou contar para você o que é uma sílaba. Ora bolas, né? A gente fala tanto de sílaba, das diferentes sílabas. Tem um vídeo já no Land falando sobre a diferença entre sílabas simples e sílabas complexas. Mas o que é efetivamente uma sílaba? O que ela significa dentro da nossa língua, né? Então a sílaba ela é uma unidade de som, ou uma das unidades de som, que é produzida com cada força expiratória que sai do pulmão. Ela é composta por unidades menores, mas ela em si é uma unidade de som que sai, né, por meio da força expiratória do ar que sai dos pulmões. Sabe quando você está correndo e você faz... Isso são forças expiratórias do ar que saem do pulmão. A cada uma dessas forças sai uma sílaba. Uma sílaba que começa com pouca força, chega a um pico e então desce em termos de força expiratória novamente, certo? Como vocês podem ver aqui no desenho, ó, sempre enxergando o desenho é melhor, né? Então vocês veem essa parte inicial a gente chama de aclive. Essa parte que sobe, que tem maior força, né, articulatória, mais força de produção, mais força no ar, é o núcleo. E depois tem uma nova caída de força para o fechamento ou travamento da sílaba. Diferentes segmentos podem ocupar essas diferentes posições na sílaba. Hoje eu vou falar apenas das posições dos segmentos na sílaba em português. Por quê? Porque nas diferentes línguas isso muda, né? Então as línguas vão permitir sequências diferentes ou mesmo segmentos diferentes, por exemplo, na posição do núcleo. Em português, então, praticamente todas as consoantes podem ocupar essa primeira posição do aclive. Então, vocês podem ter um P, um B, um M, um T, um D, um K, G, N e por aí adiante, tá? A gente não tem em português palavras que comecem com nh, por exemplo, a não ser algo como nhoque, porque é uma palavra que vem do italiano, né? E ainda por cima não se escreve do mesmo jeito que se escreve hoje em português, tá? Então, a gente tem consoantes que podem ocupar essa primeira posição, e inclusive duas consoantes, que é quando nós temos os encontros consonantais, como em prato, pra, o pr, né? São duas consoantes que ocupam esse lugar. Na posição de núcleo, que é essa posição mais forte articulatoriamente falando, em português só temos vogais. Então, A, E, I, O e U podem ocupar essa posição, além das 5 vogais nasais, né, que vocês já conhecem de outros vídeos. Também não é todo tipo de segmento que pode ocupar essa posição de travamento de sílaba, né? Nós vamos ter fechamento do tipo nasal, como em pomba, né? Que nós não pronunciamos esse M em português, a gente não diz pomba. Então, é uma nasalização de vogal, mas fonologicamente a gente representa isso com uma nasal nessa posição. Podemos ter segmentos como S, no caso de pasta. Aqui o S é que fecha essa sílaba, né? Podemos ter o R, que a gente chama de R fraco, né? Nesse fechamento, numa palavra como porta, né? Independentemente da sua pronúncia, porta ou porta, é o mesmo segmento fonológico que faz esse fechamento de sílaba. Nós não temos em português essas consoantes que a gente chama de oclusivas, né? Produzidas com essa plosãozinha, né? Entre os articuladores. Então, P, T, D, não é comum no português que façam esse fechamento de sílaba. É por isso que quando elas existem numa palavra como advogado, ninguém pronuncia dessa forma. A gente faz uma outra sílaba, na verdade, né? Inserindo o izinho ali, falando advogado, certo, gente? Então, alguns segmentos são comuns de aparecer na primeira posição,
outros na última, né? Há muitas proibições, digamos assim, para ocupar essa última posição da sílaba do português. E a vogal apenas pode ocupar o núcleo. Isso é super importante para quem está alfabetizando, justamente para entender que essa é uma unidade de som bem natural para a criança. Mas os segmentos que compõem essa sílaba não são tão naturais assim da fala. Então é algo que ela vai ter de aprender a segmentar para escrever, certo? Conhecer essa formação da sílaba também tem impactos para você entender tanto a aquisição da linguagem, porque a criança vai ter de adquirir essa estrutura, além de adquirir os segmentos, e também na escrita. É comum que a criança tenha mais dificuldade em escrever sílabas que tenham, por exemplo, duas consoantes nessa posição inicial ou sílabas que contenham uma consoante ou mesmo uma outra vogal nessa posição final da sílaba, certo? Por quê? Porque justamente as posições que são menos audíveis, né? Tudo que vai guiar, ou muito do que vai guiar, tanto o processo de aquisição de fala, quanto a aprendizagem da escrita, tem a ver com saliência e com essa força de porção articulatória que permite com que se escute melhor os segmentos, né? Às vezes eu pergunto para Isabela, por exemplo, com que som começa a palavra macaco? E ela me responde com A, justamente porque é o som mais audível da primeira sílaba, tá bem? Então espero que você tenha curtido esse vídeo, que esse conhecimento tenha sido útil para você e que você tenha ganhado aí, mais força para levar segurança para sua sala de aula, porque conhecimento também é poder, conhecimento nos liberta, nos empodera na sala de aula, tá bem? Vamos seguir aprendendo? Vem comigo!